o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e irmãs, você chegou até aqui e isso já diz algo sobre você, mas antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. Esse evangelho que acabou de ser proclamado não é uma mensagem confortável. Não é daquelas palavras que você ouve, sorri e vai embora igual. Não, esse texto é uma sentença. É o próprio Jesus descrevendo o dia em que tudo será revelado, o dia em que não vai adiantar discurso, não vai adiantar título de ministério, não vai adiantar quantos anos você frequenta a missa. Vai adiantar uma coisa só: o que você fez com o irmão que estava na sua frente, com fome, com frio, com dor, sozinho. Se você tem coragem de ouvir a verdade até o fim, deixa sua curtida agora. Não porque eu preciso de número, mas porque esse gesto é o seu primeiro ato de coragem hoje. Se você quer ser sacudido, transformado de verdade, se inscreve nesse canal. E se você quer que o Senhor mexa nas estruturas mais fundas da sua vida, comenta aqui embaixo o seu pedido de oração e reza pelos irmãos que estão comentando também. Nós nos sustentamos. E fica até o final porque tem um desafio sério esperando por você. Um desafio que vai exigir mais do que fé de domingo. Só vai aguentar quem tiver coragem de verdade. Agora me diz uma coisa com honestidade. Quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto por causa de alguém que não podia te dar nada em troca? Quando foi a última vez que você abriu mão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua paz para servir alguém que estava no chão? Porque é exatamente isso que Jesus está colocando na balança nesse evangelho. Não é teologia complicada.
Não é doutrina difícil de entender. É o pão que você deu ou não deu. É a visita que você fez ou não fez. É a roupa que você separou ou deixou apodrecendo no armário enquanto alguém passava frio. O que parte o coração nesse texto é a surpresa dos dois lados. Os que foram abençoados não sabiam que estavam servindo ao Rei. E os que foram condenados também não sabiam que estavam ignorando o Rei. Isso quer dizer que a vida cristã não é uma performance para Deus ver. É um estilo de vida que brota do interior. Quando você serve de verdade, você nem fica contando o que fez. Você age porque o amor transbordou. Mas quando você vive uma fé de aparência, uma fé de domingo, uma fé que cabe dentro da sua comodidade, você nem percebe que está passando por Jesus todos os dias e fechando os olhos. E aqui eu preciso ser direto com você porque te respeito demais para ser suave numa hora dessas. Tem gente que conhece esse evangelho de cor, já ouviu esse texto dezenas de vezes, sabe o versículo, sabe a passagem, consegue até explicar para os outros, mas na prática, no dia a dia, no ônibus, no trabalho, na calçada, no condomínio, no próprio núcleo familiar, essa pessoa passa por cima do necessitado como se ele fosse invisível. E aí fica se perguntando por que a fé não tem fogo, por que a oração parece bater no teto, por que Deus parece distante. Meu irmão, minha irmã, Jesus não está distante. Ele está ali no rosto daquele que você está ignorando. O Rei não está no alto de um trono esperando ser encontrado em lugares bonitos. O Rei está no mendigo da esquina. O Rei está no idoso abandonado. O Rei está no imigrante que chegou sem falar a língua. O Rei está no preso que todo mundo já desistiu. O Rei está no vizinho doente que não tem quem leve um caldo. E toda vez que você passa por esse rosto e desvia o olhar, você está desviando o olhar dele. Toda vez, sem exceção. Isso é o que Jesus disse. Não eu, não a igreja, não uma interpretação. Foi Jesus. E a sentença desse evangelho é séria demais para a gente ficar em cima do muro. Não existe meio termo no julgamento que Jesus descreve. Não tem um grupo do meio, não tem uma terceira fila. Tem ovelhas e cabritos, tem direita e esquerda, tem vida eterna e castigo eterno. E o critério não é o que você acreditou na cabeça. É o que você fez com o corpo, com as mãos, com o tempo, com os recursos que o Senhor colocou na sua vida. Isso não é salvação por obras, no sentido de você comprar o céu com boas ações. Não é isso. É que uma fé verdadeira, uma fé que transformou o coração de verdade, inevitavelmente transborda em ação. Se a sua fé não está transbordando em cuidado com o próximo, você precisa se perguntar com seriedade se essa fé é real ou se é só hábito, tradição, cultura, medo, porque fé que não move as mãos, não move o coração de Deus. Você foi chamado para ser ovelha, não por mérito seu, mas por graça. E a ovelha que recebe graça não consegue ficar parada vendo o irmão sofrer. Alguma coisa dentro dela se levanta. Alguma coisa dentro dela não consegue dormir em paz, sabendo que tem alguém passando fome perto. Você sente isso? Você ainda sente isso? Ou o mundo foi anestesiando essa sensibilidade, você foi aceitando como normal uma fé que não dói, que não custa, que não exige nada de você? Esse é o chamado de hoje. Não para você ser perfeito, não para você resolver todos os problemas do mundo, mas para você dar um passo concreto, real, hoje, um passo que custe alguma coisa, um passo que prove que Jesus não é só o Senhor da sua boca, mas o Senhor da sua vida. E lembra, tem um desafio esperando por você no final desse vídeo. Um desafio concreto, prático, que vai colocar esse evangelho para dentro da sua semana. Não perca. Então vamos fundo, porque
O que eu preciso te dizer agora não é fácil de ouvir, mas é necessário. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que precisa mais do que missa de domingo e terço na gaveta. Vou chamar as coisas pelo nome, sem rodeio, sem diplomacia espiritual barata. O primeiro nome é pecado, não fraqueza, não deslize, pecado. Aquela escolha consciente que você faz todo dia e depois pede desculpa como se fosse automático, como se Deus fosse uma máquina de perdão, que você aperta o botão e pronto, limpo de novo, pode repetir amanhã. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Tem uma área da sua vida que você nunca entregou de verdade, nunca. Você negociou com Deus, você prometeu, você chorou no retiro, você assinou uma carta de entrega, mas quando chegou em casa, a porta daquele cômodo continuou fechada, trancada por dentro. E você passou anos construindo uma vida de fé em cima dessa fundação podre. Mas Deus não aceita isso. Ele não divide o trono com nenhum pecado que você decidiu guardar. Não existe fé genuína com pecado deliberado escondido embaixo do tapete. Não existe. O segundo nome é acomodação. E essa é a mais perigosa de todas porque não dói. O pecado pelo menos incomoda a consciência, a acomodação entorpece. Você foi acostumando a sua fé ao tamanho da sua vida confortável. Você serve quando é conveniente. Você doa quando sobra. Você vai quando não tem outro compromisso. Você ama o próximo quando esse próximo não é inconveniente demais. E foi ficando assim, foi diminuindo, foi encolhendo, até a sua fé caber dentro da sua agenda sem atrapalhar nada. Jesus descreveu exatamente isso quando falou dos que vão para a esquerda. Não eram monstros, não eram assassinos. Eram pessoas normais que simplesmente não fizeram nada, que passaram pela vida sem que o sofrimento do outro chegasse a pesar de verdade neles. Mas Deus exige mais de você, muito mais. Você foi salvo para servir, não para ser servido. Foi chamado para carregar cruz, não para acumular conforto. O terceiro nome é tibieza. E aqui o próprio Jesus fala em Apocalipse que prefere alguém frio a alguém morno, porque o frio sabe que está frio, o morno acha que está bem. A tibieza é a fé que existe, mas não arde, que acredita, mas não age, que sabe, mas não muda. Você conhece a palavra, mas ela não te assusta mais. Você ouve pregação, mas já tem resposta pronta antes de terminar. Você participa da vida da igreja, mas por dentro está vazio há anos e ninguém sabe porque você aprendeu a performar muito bem a fé que não tem. Mas Deus não aceita isso. Ele quer tudo, não a sua melhor performance. Tudo. E junto com a tibieza vive o medo de mudar de verdade, o medo do que as pessoas vão pensar se você virar a mesa na sua vida, o medo de perder relacionamentos, conforto, identidade. Tem gente que não se converte de verdade porque tem medo do custo e fica numa fé de meio caminho que não salva e não satisfaz, nem frio nem quente. Mas Deus exige mais de você do que uma fé que cabe dentro da sua zona segura. Agora eu preciso te contar sobre Carlos Eduardo. Carlos Eduardo morava em Campina Grande, no interior da Paraíba, 42 anos, casado, 2 filhos, dono de uma pequena loja de materiais de construção, todo domingo na missa. Contribuía com o dízimo quando lembrava, conhecia a Bíblia razoavelmente bem, era respeitado na comunidade como homem de fé, por fora tudo certo. Por dentro, há mais de 15 anos, Carlos Eduardo vivia uma mentira. Sonegava imposto sem culpa, tratava os funcionários com rispidez calculada
e tinha um vizinho de 73 anos, viúvo, com dificuldade de locomoção, que morava sozinho a 50 metros da sua casa. 50 metros. Carlos Eduardo passava na frente daquela casa todo dia, via a cerca quebrada, via mato alto, via o senhor que mal conseguia buscar água e passava todo dia, por anos. Até que numa quarta-feira de manhã comum, Carlos Eduardo estava saindo para abrir a loja quando viu uma ambulância parada na frente da casa do vizinho. O senhor tinha caído na noite anterior e ficado no chão até amanhecer porque não tinha ninguém para chamar. Ninguém. 50 metros de distância. E quando o socorrista saiu e olhou para Carlos Eduardo, não disse nada, só olhou. E aquele olhar fez em Carlos Eduardo o que 15 anos de missa não tinham feito. Ele não foi para a loja naquele dia. Ficou parado na calçada por um tempo que ele não consegue explicar. E quando entrou em casa, ligou para o contador e pediu para regularizar tudo, cada centavo sonegado, mesmo sabendo o tamanho da multa. Demitiu o encarregado que mandava na loja com violência enquanto ele fingia não ver. Reformou a cerca do vizinho com as próprias mãos num sábado de manhã. Passou a fazer a feira do Senhor toda semana. E quando as pessoas da comunidade perguntaram o que tinha acontecido, Carlos Eduardo não deu testemunho bonito em microfone. Ele disse uma frase só: eu descobri que estava dormindo. Isso é conversão. Não é sentimento. É mudança de endereço da alma. E aqui entram duas palavras de Jesus que cortam como faca. A primeira é essa, do Evangelho de hoje. Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Não a um estranho, a ele. Você está ignorando ele. Toda semana, talvez todo dia. A segunda é de João. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Jesus não usou palavra suave e não vou eu suavizar o que ele disse. Então agora eu preciso te fazer algumas perguntas e eu preciso que você não responda rápido, que você deixe cada uma pousar. Tem alguém na sua vida que está precisando de você e você está fingindo não ver? Tem algum pecado que você nunca entregou de verdade, que você guarda como exceção particular, como se Deus fosse aceitar o seu resto e ficar satisfeito? Se Jesus aparecesse hoje na sua porta e pedisse para ver como você tratou os pequenos ao seu redor na última semana, você abriria a porta com confiança ou tentaria mudar de assunto? Essa mensagem não é para todo mundo. É para quem tem fome de verdade. Para quem está cansado de uma fé que não pesa nada e não transforma nada. Para quem sente que existe mais e está disposto a pagar o preço desse mais. E agora eu preciso te dar uma promessa, não minha, da palavra. Se você se humilhar, se arrepender de verdade, não com lágrima de domingo, mas com mudança de segunda a sábado, se você abrir aquela porta trancada e entregar ao Senhor o que você estava guardando, então Ele que é fiel fará o que prometeu. Ele vai restaurar o que foi comido pelos anos perdidos, vai reacender o que esfriou, vai usar exatamente a sua história com todas as marcas e vergonhas para alcançar alguém que só a sua história pode alcançar. Isso é promessa. Mas ela é condicional se você decidir. Então ele age, não é sobre sentir vontade, é sobre decidir agora. A decisão está na sua mão, o fogo está disponível, mas você precisa se mover em direção a ele. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prepare seu coração agora, isso não é brincadeira, Deus vai agir. Não importa onde você está, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, deitado na cama, pare tudo e entre nessa oração de guerra.
O que vai acontecer aqui agora não é ritual, não é rotina, é batalha real. E você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. O que você vai declarar agora não são palavras vazias. São decretos que atravessam o mundo espiritual como espada. São declarações que fazem tremer o que estava firme nas trevas. Cada palavra que sair da sua boca agora vai ser ouvida nos céus e vai ser sentida no inferno. Não estou exagerando, estou te dizendo a verdade. Agora você vai orar comigo com força, com fé, com autoridade. O Senhor te deu poder. Use esse poder. Abra a boca e declare com convicção. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora com tudo que somos e tudo que temos. Não viemos com palavras bonitas nem com um discurso arrumado. Viemos como somos, quebrados em alguns lugares, cansados em outros, mas com fome de Ti. E essa fome já é uma graça Tua, porque quem não Te quer não sente essa fome. Obrigado por despertar em nós o desejo de mais. Obrigado por não nos deixar satisfeitos com uma fé que não pesa nada. Nós declaramos agora que esse momento é sagrado. Declaramos que o Espírito Santo está aqui presente e que nenhuma força das trevas tem autoridade para bloquear essa oração. Em nome de Jesus, todo principado que tentou impedir esse encontro cai agora. Toda voz que sussurrou que essa oração não adianta, que você não merece, que é tarde demais, essa voz é mentira e a mentira não tem lugar aqui. O Senhor é a verdade e a verdade está falando mais alto agora. Senhor Jesus, o Evangelho de hoje nos mostrou que o julgamento vem e que o critério é real. Nós nos arrependemos agora, não de forma genérica, não com palavras automáticas. Nos arrependemos de ter passado por cima do irmão que precisava. Nos arrependemos de ter fechado os olhos para o rosto de quem estava no chão. Nos arrependemos de ter escolhido conforto quando o próximo precisava de nós. Esse pecado tem nome e nós o chamamos pelo nome agora diante de Ti. Nós renunciamos à acomodação que entorpeceu nossa fé. Renunciamos à tibieza que foi tomando conta do nosso coração sem que percebêssemos. Renunciamos ao medo que nos travou quando devíamos agir, quando devíamos falar, quando devíamos servir. Renunciamos ao mundanismo que foi entrando pela porta dos fundos enquanto fingíamos que estava tudo bem. Em nome de Jesus, essas amarras se quebram agora, não amanhã, agora. Senhor, nós declaramos guerra contra tudo que nos manteve pequenos quando fomos chamados para ser grandes na caridade. Declaramos guerra contra o espírito de indiferença que anestesiou nossa sensibilidade para o sofrimento do irmão. Declaramos guerra contra a preguiça espiritual que nos fez participar da fé por hábito e não por amor. Cada fortaleza que o inimigo construiu dentro de nós através de anos de mornidão, declaramos que essas fortalezas caem agora em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és o Rei que veio para servir e não para ser servido. Tu és o que se fez pequeno para que nós pudéssemos ser grandes. Tu és o que se fez pão partido para que ninguém passasse fome. Tu és o que se fez estrangeiro, preso, doente, nu, para que nós pudéssemos Te encontrar no rosto do irmão. Não existe outro igual a Ti, não existe nome mais poderoso, não existe autoridade maior, e nós declaramos isso agora com toda a força que temos. Espírito Santo, vem como fogo agora, não como brisa, não como conforto suave. Vem como fogo que queima o que precisa morrer. Queima a vaidade que nos faz servir para sermos vistos. Queima o orgulho que nos impede de pedir perdão e de perdoar. Queima a frieza que nos fez olhar para o necessitado como um problema e não como uma visita do Rei. Que esse fogo não nos deixe em paz enquanto não formos quem fomos chamados para ser.
Nós declaramos libertação agora sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo acorrentada a um pecado que nunca entregou de verdade. Em nome de Jesus, essa corrente se parte. Declaramos libertação sobre quem está na mornidão há anos e já não sente mais nada quando reza. Em nome de Jesus, o fogo volta. Declaramos libertação sobre quem tem medo de mudar porque não sabe como vai ser do outro lado da entrega. Em nome de Jesus, o medo sai e a coragem entra. Nossa Senhora guerreira, mulher que ficou de pé quando o mundo desabava, intercede por nós agora. Tu que disseste sim sem saber o tamanho do que estava vindo, ensina-nos a dizer sim hoje. Apresenta ao teu Filho cada coração que está nessa oração agora, cada vida que está no limite, cada fé que está na última brasa. Pede por nós o que não sabemos pedir. Cobre-nos com o teu manto de guerreira e leva-nos ao encontro do teu Filho. Senhor Jesus, nós nos consagramos a Ti agora de forma total, não parcial. Não o que sobra depois que o mundo pegou o melhor, tudo. Nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso tempo, nosso corpo, nossa vontade. Tudo o que somos e tudo o que temos está sobre o altar agora. Faz de nós o que quiseres. Usa-nos como instrumentos nas mãos de um Deus que não desiste de ninguém. Que a nossa vida seja a prova viva de que o Senhor transforma de verdade. Nós declaramos vitória agora, não quando sentirmos, não quando as circunstâncias mudarem, agora. A vitória foi conquistada na cruz e nós nos apropriamos dela hoje com fé. Declaramos que a nossa fé não vai mais ser a mesma depois dessa oração. Declaramos que as nossas mãos vão começar a se mover em direção ao próximo com uma urgência que não tínhamos antes. Declaramos que o rosto do pobre vai começar a nos parar no meio da rua porque o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos. Senhor, guarda essa decisão que foi feita hoje. Quando o entusiasmo passar, quando a semana apertar, quando o cansaço chegar e a vontade de voltar para a comodidade bater na porta, lembra essa alma o que aconteceu aqui hoje. Manda o Espírito Santo soprar de volta o fogo toda vez que ele começar a diminuir. Que esse dia seja um marco. Que essa oração seja um antes e um depois na história dessa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém, amém e amém. Se você sentiu o poder dessa oração, se algo se moveu no mundo espiritual agora, escreva amém nos comentários em letras maiúsculas. Compartilhe com quem precisa dessa libertação. Que Deus continue a obra que começou em você. Amém. Se você decidiu mudar, se você escolheu seguir a Cristo de verdade, não com emoção de momento, mas com decisão de vida, então para, respira fundo e recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus, o mesmo que hoje te olhou nos olhos através desse Evangelho e te mostrou que Ele está no rosto de cada pequeno que você passou por cima, que esse mesmo Jesus te abençoe com coragem, não com conforto, com coragem. Coragem para abrir aquela porta que você mantinha trancada. Coragem para encarar o rosto do irmão que você estava ignorando e ver nele o rosto dele. Que a bênção de Cristo sobre a sua vida seja proporcional à sua decisão de hoje, não ao seu sentimento, à sua decisão. Que o Espírito Santo desça sobre você agora não como brisa suave, mas como fogo. O fogo que queima o que precisa morrer, o fogo que consome a tibieza, a acomodação, o medo, o pecado guardado. Que esse fogo não te deixe em paz enquanto você não for quem foi chamado para ser. Que ele seja incômodo dentro de você toda vez que você tentar voltar para a mornidão. Que ele te empurre para fora de você mesmo em direção ao irmão que precisa de você. E que Nossa Senhora
a mulher que disse sim quando era mais fácil dizer não, a guerreira que ficou de pé debaixo da cruz quando todos fugiram. Interceda por você nesse momento de decisão, que ela apresente ao Filho o seu sim perfeito, cheio de medo, mas verdadeiro, e peça por você a graça da perseverança. Que ela te cubra e te sustente nos dias em que a decisão de hoje parecer pesada demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu preciso te dizer algo sobre você. Você chegou até aqui. Sabe quantas pessoas abriram esse vídeo e fecharam na metade porque começou a apertar demais? Muitas. Mas você ficou. Isso não é coincidência. Então prova. Se você teve coragem de chegar até aqui, deixa sua curtida agora. Não é gesto pequeno. É você dizendo que quer mais verdade do que conforto. E se você quer continuar sendo confrontado assim, se inscreve. Mas eu preciso ser honesto. Esse canal não é entretenimento espiritual. Aqui a palavra corta. Se você não aguentar ser confrontado, talvez não seja o lugar certo para você. Cada inscrição aqui é um voto por conteúdo sério, sem firula, sem mensagem barata para te fazer sentir bem, sem te exigir nada. Você quer isso? Então fica. Agora chegou o momento que eu prometi lá no início. O desafio de quem tem coragem de verdade. Eu te pedi para ficar até o final. Você ficou. Agora eu preciso que você faça uma coisa concreta. Agora, antes de fechar esse vídeo, nos comentários escreve 3 palavras. Só 3. Mas essas 3 palavras precisam ser uma decisão, não um sentimento. Não escreve, estou me sentindo tocado. Não escreve, que mensagem linda. Escreve uma declaração de mudança real, ligada ao que o Evangelho de hoje te mostrou. 3 palavras que sejam um compromisso. Pode ser, vou enxergar o próximo. Pode ser, abro minha porta. Pode ser, entrego esse pecado. 3 palavras, uma decisão. Escreve nos comentários agora. 3 palavras, uma decisão real. Vou deixar coração em cada declaração verdadeira, não nas bonitas, nas verdadeiras. Eu sei a diferença e você também sabe. E antes de encerrar, preciso falar com quem chegou até aqui com fome demais. Você que não quer mais rasa fé, você que está cansado de anos de igreja sem formação de verdade, você que sente que acredita, mas não sabe, que participa, mas não entende, que quer mais profundidade, mas não sabe por onde começar. Isso não é para todo mundo. Estou falando mesmo. Tem pessoas que querem entretenimento com embalagem de espiritualidade. Isso não é esse espaço. Mas se você quer formação de verdade, estudo que muda a vida, conteúdo que vai te exigir tempo, dedicação e disposição para ser transformado, então o que vou te apresentar agora foi feito para você. Estamos com grupos fechados de formação séria, bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse, sem pular as partes difíceis. Catecismo da Igreja Católica, não resumo, não versão simplificada, a doutrina inteira é entendida, aplicada, vivida. E Mariologia, para você conhecer de verdade quem é essa mulher que a igreja venera e por que isso importa para a sua vida hoje. Irmãos estão nessa formação agora e estão mudando de vida concretamente. Não estão só aprendendo conteúdo, estão sendo formados. Há diferença enorme entre saber e ser formado. Formação muda quem você é. E é isso que está acontecendo nesses grupos. Mas eu preciso ser claro, não é passatempo, não é grupo de conversa, é comprometimento real, é estudo de verdade,
é transformação radical para quem está disposto a pagar o preço da seriedade. Se você quer entrar, clica no botão Seja Membro aqui no canal. Simples assim no acesso, mas não simples no que vai ser exigido de você depois que entrar. Só entra quem está disposto a estudar de verdade, a se comprometer, a mudar. Se você não está pronto para isso, espera até estar. E agora, antes de você fechar esse vídeo, uma última palavra. Não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Não permite isso. Você ouviu a palavra, você foi confrontado, você recebeu bênção. Agora vai. Não para casa, para a missão. A sua casa é missão. O seu trabalho é missão. A sua rua é missão. O rosto de cada pessoa que você encontrar amanhã é o rosto dele esperando para ver o que você vai fazer com o que ouviu hoje. Você foi enviado, sai daqui diferente, age diferente, serve diferente. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem, vá e seja diferente. Fique na paz de Cristo que transforma.